Acho que já temos quórum e podemos começar a nossa reunião na terceira reunião extraordinária da congregação em 2015. O único informe da mesa no momento é que, como vocês puderam reparar, há um item na pauta aqui que diz respeito à conclusão do Laboratório de Computação Científica. O processo teve lá em cima da mesa, é um processo de 9 volumes, e quem sabe agora consigamos fazer a licitação da segunda parte, né? A única dificuldade é que o dinheiro, quando foi liberado para a segunda fase, ele somava R$951 mil e alguma coisa, e esse dinheiro foi concedido. Mas o montante necessário para terminar a obra é 1.660.000 e qualquer coisa. Então, terça-feira eu farei uma visita à EPLAN para ver se eles liberam a diferença. Há uma correção do valor. Agora, além da correção, enfim, a correção monetária do valor nunca alcança a correção real dos preços, né? Mas eu acho que a EPLAN vai liberar a diferença. Se ela não liberar, o IMEC vai... O IMEC tem alguma reserva para complementar também, se for o caso. Mas eu imagino que a EPLAN vai fazer esse favor de complementar os valores. Bom, era só esse o informe. Eu tenho um pedido aqui do Departamento de Matemática. Vou pedir licença a vocês. O Departamento de Matemática está solicitando que a gente inclua na pauta, como uma pauta suplementar, portanto, a homologação da avaliação de pedidos de promoção por mérito. Nós tivemos pedidos de promoção por mérito aos níveis MS 3.2 e 3.5 no Departamento de Matemática, feitos pela professora Bianca, pelo professor Ricardo Miranda e para o nível 5.2 do professor Lucas Cartão. E o Departamento de Matemática está sugerindo que a gente inclua na ordem do dia a homologação da avaliação desses pedidos de promoção. Na verdade, essa reunião de hoje era para tratar exclusivamente da proposta de novos programas, do novo programa de pós-graduação. Mas como há uma série de coisas acontecendo no IMEC que exigem a aprovação da congregação, a gente acabou inserindo na pauta um monte de itens, como vocês puderam ver. E agora o Departamento de Matemática pede que a gente inclua isso daqui só para que essa homologação da avaliação desses pedidos, para que isso não fique para agosto. Mas é claro que isso tem que ser votado aqui e só será incluído na pauta suplementar se vocês assim aprovarem. Então eu gostaria, não sei se o Adriano quer fazer algum comentário sobre isso. Não, é isso mesmo. O próximo passo desse assunto aí para a CBB, parece que o prazo para pôr na pauta da CBB é 23 de julho. Se a gente não fizer agora, esperar a próxima congregação, vai ser meio de agosto. Então, vamos perder. No fundo, a gente perde algum tempo. É só para acelerar, se vocês se sentirem confortáveis para votar isso hoje. Então, eu não vou pôr esse ponto em votação, vou pôr em votação a inclusão deste ponto que está aqui projetado como uma pauta suplementar da ordem do dia. Tá, ok? Os favoráveis à inclusão desse ponto na pauta suplementar permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Ok, então esse ponto foi incluído e a gente destaca o ponto só porque ele não foi posto para consulta dentro do prazo usual. Então ele está automaticamente destacado. Além disso, bom, agora eu pergunto se alguém quer se inscrever no expediente, quer fazer alguma observação. Nenhuma observação. Ok, então eu vou pôr em discussão a ata da reunião anterior, que é a terceira reunião ordinária. A gente já tem dois pedidos de correção aqui na ata. Primeiro, na linha 207, que trata de 277, que trata de uma observação feita pelo professor Aurélio. O professor Aurélio
o que está relatado aqui na ata é o seguinte: o professor Aurélio solicita que o item 10 seja retirado de pauta, tendo em vista a necessidade de definição da ordem da lista de docentes suplentes indicados pelo DMA, uma vez que a mesma está sendo contestada pelos professores Paulo e Alberto. E aí, agora, o Aurélio sugere que a gente, ao final desse trecho, inclua a seguinte frase. O professor Aurélio acrescenta que o documento enviado pela pós-graduação na congregação anterior estava correto, ou seja, os suplentes estavam na mesma ordem do ofício enviado pela chefia. Então, essa frase o Aurélio pediu para incluir logo após o trecho aqui, no qual consta a fala dele aqui na congregação. Ok? Além disso, o professor Henrique sugere que na linha 244 a gente suprima um trecho, eu não sei se vocês estão... Está aqui, né? Eu acho que eu vou ficar em pé e vou mostrar para vocês, porque é mais fácil. Não sei se é o hábito de professor, né? Mas... Então, a sugestão aqui é o professor Henrique, aqui na linha 243. O professor Henrique menciona que é integrante da comissão de graduação. Vamos suprimir essa parte toda aqui, até a linha de baixo, e vamos colocar e que a coordenadora consultou os membros da comissão, que aprovaram por unanimidade a medida a ser tomada por ela na semana seguinte. Entenderam como ficou o trecho? Vou repetir então. O professor Henrique menciona que é integrante da comissão de graduação e que a coordenadora consultou os membros da comissão que aprovaram por unanimidade a medida a ser tomada por ela na semana seguinte. Esta é a frase. Isso inclui a supressão de um pedacinho aqui, é uma mudança do português para que as frases se encaixem. Tá ok? Foi dito que estava na reunião. Oi? Foi dito isso. Acontece que ela não convocou esta reunião como uma reunião formal da comissão de graduação. Ela consultou os membros da comissão, mas, de fato, não houve um e-mail dizendo está marcada uma reunião da comissão de graduação. Então, a gente quis tirar a palavra da reunião. Foi uma reunião informal, mas a gente achou melhor. Eu quero retificar, tirando a palavra reunião, de que ela consultou os membros da comissão de graduação, todos. Mas não houve um e-mail dela convocando isso. E a gente acha que isso pode dar problema. Houve uma reunião informal, mas não foi uma reunião da comissão. Eu não diria que é uma reunião informal, uma reunião não presencial. Vai lá. Não, foi presencial, ela conversou com alguns, cada um foi uma sozinho, conversa de foi uma reunião corredor, do- mas de corredor, entre os envolvidos. Não foi uma reunião da comissão, convocada por meio do e-mail, de marcação. Não, tudo bem. O problema é que eu estava aqui e eu sei que mais ou menos foi dito isso. Tá? A informação não está correta. Tá. Mas, Não, da eu maneira... quero destacar isso. Eu, se foi assim, eu Que faça expressei o mal. que você quiser. Se foi assim, é porque eu me expressei mal mesmo. Tá bom. Houve uma consulta aos membros, mas não foi por meio de uma reunião formal. Tá bom. Tá ok, gente. Então fica assim, o professor Henrique menciona que é integrante da comissão de graduação e que a coordenadora consultou os membros da comissão que aprovaram por unanimidade a medida a ser tomada por ela na semana seguinte. Há só uma supressão de 3/4 de uma linha aqui e o ajuste do português. Me parece que o Alberto... Eu confesso que eu não entendi muito bem a modificação. Você estava pelo Aurélio, você podia repetir? O Aurélio... É que eu não entendi na onde vai. página seguinte, na linha 274. Vocês estão vendo 274, quarta linha? Ao final, o Aurélio sugere que na linha 277, logo depois do trecho... como é que chama? Correspondente à fala dele aqui, né? Logo após esse trecho correspondente à fala dele, ele sugere que seja incluída a seguinte passagem. O professor Aurélio acrescenta que o documento enviado pela pós-graduação na congregação anterior
estava correto, ou seja, os suplentes estavam na mesma ordem do ofício enviado pela chefia. Então, mas eu queria, talvez o Aurélio concorde, o documento não estava correto, ele estava igual o documento da chefia que estava errado. Então, a minha sugestão é que coloque que o documento enviado pela comissão de pós-graduação estava na linha, com a ordem indicada pelo documento do chefe, mas não estava correto. O correto ele não estava. Eu tenho que, se forem colocar isso, eu tenho que acrescentar que o professor Aurélio tinha sido informado, já naquele momento, que a chefia tinha outro entendimento. E que depois, na verdade, fui eu que descobri que esse documento que a chefia tinha enviado tinha trocado a ordem por engano, mas o professor Aurélio, por e-mail, anteriormente, quando consultou, o chefe chegou a se manifestar explicitamente. Eu entendo que a ordem é a com o professor Alberto Sá antes da professora Kelly. Aí depois da reunião, eu tive a curiosidade de olhar o documento que tinha saído da chefia, descobri que ali já existia o equívoco e informei o professor Aurélio disso. Mas eu nem sei se isso faz sentido de colocar na ata, porque a ata deve descrever o que aconteceu aqui na reunião e não alguma coisa que aconteceu antes ou depois da reunião. Então, não sei qual é a relevância, talvez, disso para essa coisa que está na ata. Então, o Paulo está certo, a ata tem que insistir o que aconteceu. E o que aconteceu é que na congregação passada, eu falei, não vou dizer que exatamente com essas palavras, o que eu estou pedindo para colocar em ata, né, na ata agora. Você falou isso na congregação, que estava de acordo com o documento da chefia? Sim. Eu quero ouvir a fita. Bom, continuando. Por que eu fiz isso? Porque na congregação onde eu pedi para retirar de pauta, eu fiquei na dúvida. Então, aí depois, conversando com o Paulo, vendo com a Tânia o ofício, eu falei, o que eu fiz preparado pela pós-graduação refletia exatamente o que foi enviado pelo Paulo. Professor, eu gostaria de deixar bem claro que eu fui a pessoa que foi verificar o ofício. E avisei o professor Aurélio, que o ofício estava de outra forma. Não foi assim, ele não me perguntou se a ordem estava daquele jeito ou não. Né? Eu fui a pessoa que, não, deixa eu dar uma olhada para ver onde é que esse problema começou. Fui olhar o ofício da chefia e depois da reunião, depois da congregação, identifiquei o problema, avisei o professor Aurélio, mas isso não muda o fato que o chefe havia falado com o professor, que o professor Aurélio tinha consciência que o chefe tinha um entendimento diferente, ou seja, que certamente o entendimento do chefe não batia com o documento apresentado. Posso fazer uma observação? Eu acho que a confusão aqui é porque nós estamos, o pretérito mais perfeito, nós estamos tratando de uma ata que, por sua vez, faz referência a outra. Então, o que o Aurélio está acrescentando aqui, ele não está acrescentando a ata daquela primeira reunião. Veja. Está falando do ofício da chefia. Não, vamos lá. Nós estamos tratando da ata do dia 11/6, na qual Aurélio faz uma referência à ata do dia 7/5. Esse trecho que estava aqui na ata era o trecho que o Aurélio, sobre o qual Aurélio se referia na ata do 7/5. E esse acréscimo do Aurélio não é a da ata do 7/5, mas é a da ata do 11/6. Veja a sutileza do Eu negócio. acho que eu não tinha entendido isso, sem problema. Então, a única coisa que eu vou fazer um informe informando essas informações. Eu vou pedir que conste na ata desta congregação. Tá bom. Mas, Aurélio, você aceita aqui a sugestão do Alberto? A sugestão do Alberto, deixa eu ver se eu entendi. É a seguinte: o professor Aurélio acrescenta que o documento enviado pela pós-graduação na congregação anterior, vamos dizer assim, o professor acrescenta que no documento enviado pela pós-graduação na congregação anterior, os suplentes estavam na mesma ordem do ofício enviado pela chefia. Foi mais ou menos isso que eu... Então pode ser assim? Isso é a sua sugestão com o conserto proposto pelo Alberto. Eu estou entendendo que... Oi? Era só para suprimir a palavra correta, porque pelo que disse o Alberto, Chico, então é melhor praticamente transcrever o que eu falei.
Sim, mas é que transcrever o que você falou significa ouvir de novo e transcrever. Isso pode significar trocar uma linha por 8, ou 10, ou 15, né? Mas Pode ser resumido, mas veja, eu usei a expressão correta. tá bom, não, a sua sugestão então é que a gente também pode manter. A sua sugestão é que não A altere. gente não está discutindo um texto, que a gente vai. A gente está discutindo, está tentando lembrar o que aconteceu. É verdade, mas a gente tem que levar em conta que as atas, apesar delas servirem como registro daquilo que aconteceu, elas são resumidas. E aí o resumo pode ser feito de... Eu vou enfatizar. O correto é para dizer que a Secretaria de Pós-Graduação não cometeu um erro. É por isso que eu usei a expressão correta. É isso que eu quis dizer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu pedi para retirar de pauta um documento que veio da pós-graduação, o que é estranho. Então eu usei a expressão correta para dizer, olha, o documento estava certo. Ele foi feito conforme foi pedido. É por isso que eu usei essa palavra. A correção do Alberto não está ok? Quer dizer que o documento ele estava de acordo com a chefia e eu ainda vou fazer um informe dizendo que a chefia se equivocou. Não, nada contra isso. Só estou dizendo que eu estou dizendo que a palavra que eu usei correta foi nesse sentido. Eu acho que é importante ela estar. Tá bom, então você sugere que Correto seja no mantida... sentido que a pós-graduação fez, o que foi solicitado. Então, foi incorreto no sentido que... Então, Mas isso vai falar, né? Vai falar ou seja, não sei. é tirar o ou seja e substituir isso por estava correto, vírgula, no sentido que os suplentes... Eu não falei uma frase dessa. Inclusive, que é bem deselegante, mas... A gente é capaz de fazer um resumo disso, não é possível. Eu retiro a minha objeção. Tá bom, então o Alberto retirou a objeção, nós vamos manter a sugestão de correção do Aurélio aqui, bem como a sugestão de correção do Henrique, se vocês estiverem de acordo. Pode ser? Então tá ok. Vamos pôr em votação a ata, incluindo essas duas correções, que eu vou me abster de repetir, porque todo mundo já está a par. Os favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, então a ata foi aprovada com 3 abstenções. Muito bem, passamos então para a ordem do dia. A mesa destaca os itens 4, que é a proposta do novo programa de pós-graduação multidisciplinar, Fronteiras Matemáticas das Ciências, e o item 1 da pauta suplementar. Alguém quer destacar algum outro item? Informes. Eu queria fazer aquela frase para acompanhar. Eu entendi que você já tinha feito. Tá bom, então, antes de passarmos a ordem do dia, você quer fazer uma observação? Eu queria só fazer uma observação sobre a ata que acabou de ser aprovada, é que o professor Aurélio, ele já tinha se informado anteriormente, né, ao momento dessa fala dele, que no entendimento da chefia, o ofício que saiu da chefia estava equivocado. Então, nesse sentido, eu não considero que o documento da chefia estava correto, e entendo sim que a pós-graduação simplesmente reproduziu o equívoco que tinha saído da chefia. Bom, então, feita essa observação pelo professor Paulo, podemos então pôr em discussão a ordem do dia. Alguém tem mais algum item a destacar, além do 4 da ordem do dia regulamentar e o primeiro item da ordem do dia suplementar? Mais algum item? Posso pôr em votação? Vou pôr em votação, então, os itens 1, 2 e 3 da ordem do dia regulamentar. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções. Então, esses primeiros itens foram aprovados por unanimidade. Eu gostaria de convidar o professor Alberto, então, para se juntar aos membros da mesa, já que ele é o proponente. Alberto, você vai preferir ficar eu em acho que pé, eu prefiro você ficar vai aqui fazer uma porque eu vou ter apresentação. que... Então, nós entramos aqui no item 4 da pauta, proposta de novo programa de pós-graduação multidisciplinar,
Fronteiras Matemáticas das Ciências, e o professor Alberto vai fazer uma apresentação. Chico, talvez só esclareça para a gente, esse item significa o quê? É só uma apresentação, informação, a gente vai deliberar alguma Desculpa, coisa? nós precisamos deliberar. Ou, Deixa eu dizer o que acontece. Eu acho que, a rigor, não é imprescindível que nós deliberemos sobre absolutamente nada. O grupo proponente pode encaminhar à PRTG a proposta como eles apresentam aqui. Mas naquela congregação do ano passado, na qual nós aprovamos a intenção de propor o curso de pós-graduação, nós havíamos combinado que qualquer assunto relativo a esse novo curso voltaria à congregação para ser objeto de análise aqui dentro. Isso tinha sido combinado na nossa reunião de dezembro. Não sei se vocês lembram disso, mas foi mencionado naquela reunião que as informações disponíveis naquela época eram poucas e que, assim que esse assunto fosse melhor instruído, ele voltaria aqui. Eu estou cumprindo só com esse acordo que tinha sido feito na última reunião, naquela reunião. Mas só esclarecer, então, esse assunto aí não precisa ser votado, esse documento que foi encaminhado? Olha, ele está na ordem do dia para ser votado. Tá. Eu não entendi a sua observação, então. Ele, em tese, não precisaria ser votado, mas como nós havíamos combinado que a congregação analisaria todos os pedidos relacionados a isso daí, eu subentendi que aquilo ali não era um aval, a congregação não estava dando um aval para a aprovação do curso, e que a congregação tinha dado o aval para como chama? A criação do curso, mas os detalhes desta criação tinham que ser discutidos novamente na congregação. Foi isso que foi aprovado. Eu estou seguindo aquilo que foi aprovado, e foi isso. A criação tinha sido aprovada, mas os detalhes ainda precisavam ser discutidos aqui dentro da congregação. Foi um acordo nosso, né? Não foi um acordo entre os membros da congregação, e não é uma exigência da PRPG. Exatamente isso. Talvez, antes de eu começar a falar, seria bom comentar um pouco como que é a dinâmica da proposta de um novo curso de pós-graduação, né? Essa proposta era encaminhada para a CAPES por um sistema online que é o famoso APCN, né? Os APCNs deste ano, que são os cursos que a gente está propondo que comecem a partir do ano que vem, o sistema abre em 13 de julho, né? Então, formalmente, a gente não tem nem as telas, não sabe exatamente quais são os campos e os documentos que a gente tem que anexar. Porém, o APCN tem funcionado já há algum tempo, se bem que esse aqui vai ser o primeiro ano no famoso formato novo do Sucupira. Mas a gente espera que não deve ter mudanças essenciais no que foi feito no passado. Então, esse documento que a gente anexou, veja, toda a documentação relativa a esse curso está neste lugar aqui, Vigo, Unicamp, BR, CM, né, porque era o nome antigo, a gente vai ver que o nome mudou. Em particular, isso que se chama nova pós da PCN, são as respostas que a gente deve colocar nesse sistema da CAPES, baseado na experiência dos anos anteriores. A gente já sabe que vai mudar pouco, apesar da coisa do Sucupira. Então, tem dados meramente burocráticos, como identificação, responsáveis, que área que está sendo pleiteada a abertura do curso, e tem outras onde você elabora um pouco mais sobre a proposta e tudo mais, né? O que a gente tem aqui são, item a item, as respostas que a gente vai começar a inserir a partir do dia 13 de julho. Isso tem quase um mês, esse trabalho de inserção. Uma vez que você insere todos esses dados e mais os documentos que são exigidos, se você imprime, forma um pacotão assim, e esse é o famoso APCN, tá certo? Então, a gente está numa fase inicial que a gente vai começar a alimentar esses dados, e no final desse período, que vai até agosto, a gente vai ter o pacote final e esse pacote que é submetido. Na verdade, é submetido eletronicamente. Esse pacote é mais para, sei lá, alguém quiser consultar
se bem que ele também gera o PDF e tudo mais, né? A proposta é a mesma, todos conhecem, mas eu estou aqui disposto e disponível para responder qualquer pergunta. Houve algumas modificações, algumas de pouca importância, como, por exemplo, a gente alterou o nome. A gente alterou o nome do curso porque, depois de conversar com muitas pessoas, a gente achou que ciências matemáticas poderia induzir a uma ideia equivocada. As pessoas, quando viam o nome do curso de ciências matemáticas, eles pensavam basicamente que isso era um curso de matemática, e não é. Esse é uma proposta submetida ao comitê multidisciplinar. Esse é um curso essencialmente interdisciplinar. E a gente acabou... Agora, obviamente, que tem um conteúdo matemático, porque senão não tinha nem sentido esse curso nascer e ser sediado no Unimec. E a gente acabou optando por um outro nome, que é esse, Fronteiras Matemáticas nas Ciências, né? Isso eu considero que não é uma mudança realmente importante. Foram duas as mudanças importantes. A primeira mudança é que, durante esse tempo todo, a gente conversou com muitas pessoas, a gente conversou com gente da CAPES, do Comitê Multidisciplinar, para conhecer exatamente a dinâmica do comitê, e nos convenceram de que uma proposta inicial nossa, que era a de fazer um curso sem disciplina nenhuma, poderia ser mal avaliado dentro do comitê multidisciplinar. Eles acham que o que dá a característica multidisciplinar é a presença de disciplinas essencialmente multi, inter e transdisciplinares. Então, nós optamos por criar blocos de disciplinas. Essas disciplinas, a proposta do grupo, essas disciplinas serão sob responsabilidade dos proponentes. Em momento nenhum nós cogitamos que isso passe a ser contabilizado como carga e dividida como carga no Instituto. Não. Isso aqui, os proponentes se responsabilizam pelo oferecimento dessas disciplinas enquanto o curso existir. São disciplinas que vocês podem ver, matemática agropecuária, matemática e química, matemática industrial, enfim, são grupos de disciplinas que, obviamente, sempre tem matemática, mas tem essa... É mais do que uma aplicação, é uma visão, de fato, inter e multidisciplinar. Isso foi sugestão de gente do comitê da CAPES, da área multidisciplinar. A outra mudança, a primeira vez que a gente falou aqui, a gente não tinha um corpo docente, agora a gente tem um corpo docente. Esse é o corpo docente inicial. Esses vão ser os professores permanentes que aparecerão na primeira proposta a CAPES. É óbvio que existe... esse aqui não é o grupo definitivo, as pessoas podem sair, gente pode entrar, da maneira usual, como acontece em qualquer programa de pós-graduação, mas esse é o grupo que será enviado à CAPES como o primeiro grupo de professores permanentes, né? Isso também foi objeto de discussão com o pessoal da CAPES, e eu já adianto que nós atendemos todas as exigências do comitê multidisciplinar, exceto uma. E nós temos consciência disso. O comitê multidisciplinar, ele põe como exigência para o grupo de professores permanentes de um programa da área multidisciplinar que 50% do corpo docente tenha dedicação única àquele programa. Esse número no nosso é 0. Não tem ninguém aqui que tem dedicação única como permanente a esse programa ou que pretenda ter dedicação única a esse programa. Essa é uma briga, é um pulso que nós estamos comprando com a CAPES. Essa imposição não foi unanimidade dentro do comitê multidisciplinar. Se você pensar um pouco, isso não vem ao caso, mas a gente pode discutir, se você pensar um pouco, uma exigência dessa é uma barreira para você criar um curso multidisciplinar em ambientes que já têm pós-graduações específicas. Uma universidade como a Unicamp, onde a pós-graduação tem décadas de história, você não vai encontrar gente que não está vinculada a nenhum programa de pós e queira se vincular a um programa novo. Então, essa exigência da CAPES acaba afastando, dentro do comitê multidisciplinar, proposta de universidades como a Unicamp. Então, se você olhar o perfil
das propostas do Comitê Multidisciplinar nos últimos anos, tipicamente aparece de lugares que estão começando, com pós-graduação muito incipiente, em que você tem meia dúzia de doutores e eles não têm pós-graduação nenhuma, porque não existe pós-graduação lá. E como esses 6 doutores têm formações diferentes, eles se juntam e montam um curso multidisciplinar. É óbvio que pode sair cursos interessantes assim, mas essa não é uma maneira estratégica de você fomentar uma demanda qualificada multidisciplinar. Esse item que exige essa dedicação de 50%, dedicação única do corpo docente, exclui a possibilidade de que uma universidade como a Unicamp, de como uma universidade mais bem estabelecida, propõe um curso na área multidisciplinar. Essa é um enfrentamento que nós conscientemente e deliberadamente vamos tentar na CAPES. Né? A gente já tem uma série de contatos no comitê multidisciplinar. É óbvio que tem gente que nos apoia, tem gente que não apoia, certo? Mas esse é um risco que os proponentes assumem, e eu estou absolutamente convencido que vale a pena assumir isso, porque essa regra da CAPES é uma regra mal feita. Né? Muitas vezes a gente encara a regra da CAPES como sendo algo imutável e um parâmetro único. Não é verdade. São poucos as universidades que podem peitar a CAPES. A Unicamp pode. A USP peita todo dia. A Unicamp pode. A gente pode fazer isso. A gente deve fazer isso. Não fazer isso, se acovardar diante de uma posição dessa, que me parece que talvez seja válida até para os diversos, inúmeros campos que nós temos no país incipientes, não tem sentido de exigir uma aplicação disso na Unicamp. Então, essa é uma batalha que os proponentes estão dispostos a encarar com a CAPES. Enfim, que mais? Eu acho que todo mundo conhece a proposta, então talvez seja mais interessante a gente transformar isso aqui numa espécie de diálogo, se alguém tiver alguma pergunta, porque senão eu vou começar a repetir coisas que vocês já ouviram várias vezes. 2 perguntas. Sobre o documento anterior, só 2 das disciplinas apontadas têm professores indicados. Isso é meramente uma incompetência do datilógrafo, que sou eu. Se você olhar, as disciplinas elas estão em 1 a 1 com as áreas. Se eu voltar aqui atrás, ó. Outra coisa, vários desses itens do Sucupira são preenchidos automaticamente pegando informações do Lattes. Então, por exemplo, publicação dos proponentes. Isso, obviamente, eu não perdi tempo escrevendo aqui, porque isso vai ser pego de maneira automática do Lattes. Projetos individuais dos professores, a mesma coisa. A disciplina, quando você cria a disciplina, ela está associada a uma dessas linhas de pesquisa aqui. Vamos voltar. E a linha instituição de ensino, histórico do curso, áreas de concentração, linha de pesquisa. Então, as linhas biologia e matemática são esses docentes. Química e matemática são esses docentes. Geofísica e matemática são esses docentes. Engenharia e matemática. Agropecuária de precisão, ciências de rede e matemática industrial. Matemática e ciências sociais não se enquadram em nenhum. Matemática e ciências sociais está dentro de matemática industrial. Tá bom. Não, isso significa que o grupo responsável por aquela disciplina é o grupo de matemática industrial. Minha sugestão é que isso conste, porque é um pouco contra-intuitivo. Em particular, todas as pessoas de ciências sociais vão discordar disso. A gente, sinceramente, não espera o apoio do pessoal de ciências sociais. A gente não conseguiu o apoio unânime aqui, imagina num grupo de ciências sociais, a gente não espera. Segunda pergunta diz respeito à contraproposta que vocês vão apresentar na discussão com a CAPES. Vocês vão dizer que a cláusula de 50% é demasiado restritiva. Qual é a contraproposta? Não tem contraproposta não. A gente vai enviar isso Veja, a gente vai enviar isso. Se eles negarem por isso, que neguem publicamente, isso vai ser divulgado para todo mundo, porque foi negado publicamente por esse motivo. Não existe contraproposta nenhuma de nossa parte para se alterar isso, porque não é possível. Não é possível. Ninguém, bom, eu não posso falar ninguém, mas a gente nunca vai ter 50% de docentes vinculados unicamente a esse programa, nem 5%. Tá certo? Não tem.
Então, não existe a contraproposta. Se for negado por isso, vai ser negado por isso. Desculpa, eu me expressei mal. A contraproposta seria: qual seria o novo formato regulamentar que a CAPES deveria adotar, no qual vocês seriam aprovados? Ela tira esse item. Isso já foi, esse item já foi deixado de lado, no mínimo em uma ocasião. Tem um precedente. Tem um precedente. Ah, tá, esse é o argumento, tudo bem. E no mínimo em uma situação. Veja, a gente vai propor isso de uma maneira que... Isso é um risco que a gente corre. Eu estou contando agora as estratégias nossas. É um risco que a gente corre. A gente está apostando numa excepcionalidade que vem da qualidade da Unicamp. Esse argumento é sempre um argumento perigoso, porque, usar um eufemismo, o grupo do comitê multidisciplinar, ele vai se sentir inferiorizado por isso. Ele vai achar, esses caras se acham muito bons, vai achar que são melhores que nós. Mas, enfim, isso é o que a gente está apostando. O argumento aqui é um argumento baseado na excepcionalidade da qualidade da Unicamp. Só um adendo ao que você falou. A gente sabe também que dentro do próprio comitê multidisciplinar, esse critério está longe de ser uma unanimidade. Na verdade, existe uma grande divisão dentro desse comitê sobre a relevância e a desejabilidade desse critério ou não. Então a gente está um pouco apostando que, junto com a qualidade da Unicamp e tal, essa coisa consiga passar. O que aconteceu com o comitê? O comitê interdisciplinar, ele teve um início mais ou menos tímido, mas devido à abrangência, flexibilidade e tal, o número de propostas lá explodiu. Então eles passaram, quando eles foram fundados 10 anos atrás, eles tinham um número de propostas anual semelhante, por exemplo, à área de matemática, que é uma área com poucas propostas, e hoje eles têm mais da metade de todas as propostas que a CAPES recebe por ano são na área interdisciplinar. Né? Então eles começaram a colocar um monte de critérios draconianos para afastar propostas que não são a nossa. É para afastar proposta de lugares muito incipientes, de grupos meio paraquedistas, né? E essa uma outra coisa que isso foi sempre, com todos que nós conversamos ligados à multidisciplinar, eles nos incentivam muito a continuar com essa proposta, porque tem uma carência enorme na área multidisciplinar de propostas científicas, de propostas de hard science. Tudo lá na área multidisciplinar é pós-modernismo, tudo, certo? São pouquíssimas as propostas que envolvam algum tipo de ciência, vamos dizer assim, verdadeira, tá certo? De ciência genuína. Então, no momento que as pessoas veem essa proposta, eles falam, isso pode estabelecer um novo patamar. Né? Essa é a... Não temos inscrito, Jaime. São duas preocupações que eu tenho. Eu vou começar pela uma ligada a essa aí, exatamente ligada a essa, do número de docentes e do 0%. Um cenário que pode acontecer é o comitê interdisciplinar não concordando com isso, uma vez que não satisfaz esse critério, mandar essa proposta para um outro comitê. Não, se você leu o parecer, desculpa. Se você leu o documento, se isso acontecer, nós retiramos. Então é isso que eu queria saber. Está escrito isso aí. Tá. Não li tudo. Então tá, isso é uma. A outra, eu até perguntei sobre essa questão de votar o documento ou não, tá? Porque, bom, até está na própria ata da reunião, que o professor Martins disse que na reunião de hoje ia ser apresentado esse documento completo. Eu tinha até já falado com você que achava que isso aí não está completo, como a gente viu até a questão das disciplinas, que ele não está completo. Então, minha preocupação nesse sentido de votar uma coisa é de votar isso. Quando a gente vota um documento, esse documento não pode ser mudado, vamos dizer, com a aprovação da congregação. Assim, está votando uma coisa e depois você vai mudar do que a gente está votando. Entendeu? Quer dizer, eu estou achando essa coisa estranha. Quer dizer, eu gostaria de ter visto aqui, tá, o que é a proposta completa. Entendeu? Eu não preciso como votar uma coisa que vai ser modificada. Eu concordo. Esse é o ponto. Quer dizer, de voto ou não voto? Eu vou votar uma coisa que vai ser modificada. Eu concordo. Agora, isso é impossível, porque o sistema vai abrir para submissão em 13 de julho. Então, é impossível que hoje a gente consiga ter o documento definitivo, porque a gente nem tem o formato do documento. O que a gente tem aqui é o que foi baseado no ano passado. O que eu acho que
Eu pessoalmente faço esse pedido, tá certo? É que as pessoas aqui, na hora que forem deliberar, entendam que o que eles estão deliberando é que o novo, o sistema vai ser preenchido com estes dados aqui. Tá certo? É óbvio que vai estar o nome do responsável pela disciplina e tudo mais. Veja, quem é o operador do sistema sou eu. Eu assumo aqui publicamente o compromisso de que o que vai para o sistema é o que está aqui. Não vai ter uma vírgula a mais. E se acharem que é mais seguro, eu me comprometo a enviar para todo mundo o nome dos professores responsáveis pelas disciplinas, as informações que estão faltando aqui. Roberto, tem. Desculpa, eu não tenho dúvida se você vai botar o que está aí. A questão é que o que está aí vai mudar. Não vai mudar. Tem coisa a ser completada aí. Não, mas é o nome da disciplina. O nome do responsável pela disciplina. Não, emenda a disciplina. Não, mas emenda a disciplina, você acha que é importante isso para decidir? Não, Não, tá bom. Não, veja só, não. não, estou falando que isso aí vai mudar. Isso é Posso fato. ajudar sobre a votação? Espera um segundo, o Carlinhos quer fazer uma observação. Até justamente sobre essa dúvida. Na verdade, a votação não é bem sobre o documento, a votação é sobre a continuidade do processo. Bom, como o Chico falou, nós estamos cumprindo aqui um compromisso que a gente assumiu. A discussão maior sobre o programa já houve, porque nós estamos aqui apresentando um compromisso que a gente ficou, que como na primeira apresentação, faltou mais detalhes, né? O documento não está pronto, e como você falou, não tem sentido em votar um documento que não está pronto. O que tem que ser votado aqui é a continuidade do programa, certo? Com os detalhes a mais que nós estamos apresentando hoje. Não é o documento pronto, não é isso que nós estamos votando. Aí deixa eu aproveitar e dar alguns dados a mais, Então, além dos que esse é o ponto, porque é muito estranho você votar. É isso, pois é. Está votando uma coisa que Carlos, você poderia ser mais específico? O que significa a continuidade? a continuidade, então, eu vou ser. Então, a continuidade significa o seguinte. A continuidade significa, primeiro, nós, no período que o Alberto falou, nós iremos submeter o projeto à CAPES. Esse projeto já foi apresentado, não da maneira como está, e vai ser o próximo passo, a pró-reitora de pesquisa e de pós-graduação, que mesmo sem saber dos detalhes, só sabendo pelo documento inicial que foi apresentado na última congregação, que é só aquele documento filosófico, ficou encantado com a proposta, tanto a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e após essa congregação vai ser apresentado agora esse documento com mais detalhes, que foi o que ela pediu também, eu quero ver também agora os detalhes, a proposta eu gostei, a filosofia eu gostei, agora eu quero ver os detalhes também. Vai ser o próximo passo. Como o Alberto também falou, já apresentamos também esses detalhes também ao professor Silva Neto, que conhece muito bem o comitê interdisciplinar, aliás, já faz parte como consultor, e em julho já fizemos o convite da atual coordenadora do comitê interdisciplinar, que é a professora Adelaide, para vir conhecer a proposta, aliás, pelo que ela já conheceu superficialmente, já gostou também. Vamos apresentar esse documento. Como é? Ele ganhando por fora. está ganhando fora. Como é que é? Natura. Milton Neves. Há uns 20 dias atrás, teve um grupo de franceses, representantes do consórcio, esqueci o nome, você lembra daquele consórcio francês, que reúne uma série de instituições, bom, talvez o Aurélio possa lembrar, é um grupo francês que reúne as instituições... Paristec, pois é, que reúne várias instituições francesas top de linha, incluindo a École Polytechnique e várias outras, e ficaram super empolgadas com a nossa proposta e demonstraram interesse em participar, envolvendo o intercâmbio de alunos e de professores. Inclusive, um professor da École Polytechnique acabou de chegar, vai passar 2 meses com a gente, está super interessado em conhecer a proposta, em participar também, envolvendo a École Polytechnique. Ou seja, nós temos apoio já explícito de várias pessoas e instituições, até da própria Unicamp. Então, e só para deixar claro o que foi feito aqui, não é um documento, que o documento não está pronto, como o Jaime falou. Então, não tem sentido aprovar um documento que nem está pronto. O que está sendo pedido é a continuidade do processo. É isso, com as informações a mais que nós estamos apresentando hoje. É isso. Eu posso dar uma... Pedro, continuar não sei se você gostaria de mais informações, Pedro. Não. Bem, Pedro, não sei se eu melhorei um pouquinho, não sei se eu melhorei um pouco sobre os detalhes que você queria. Sim. Você
tiver mais perguntas, eu tomo as coisas. Talvez valha a pena lembrar que depois que a gente submeter a CAPES, isso vai ter que ser aprovado pela Comissão Central de Pós-Graduação do Unicamp e depois, da CAPES aprovar, aprovado pelo Consul. Não tem essa porque ordem de o aprovação. normal, eu entendo também a proposta do Jaime, seria, bom, a gente suporta você, tá tudo bem, eu acho que estão trabalhando, estão fazendo as coisas, mas a gente precisa de um documento mais fechado, tá? Isso é mais ou menos o que o Jaime está fazendo. Claro que podem seguir trabalhando, se é isso que querem, está óbvio que podem seguir trabalhando. Qual é o problema disso? Mas nós já estamos trabalhando há quanto tempo nisso? Há mais de um ano aqui. As Mas coisas por têm que isso, sair para as outras ninguém instituições. está querendo colocar nenhum Senhores. simplesmente estão falando por isso. Então, é exatamente esses pontos que o Pedro está falando. Se é para votar alguma coisa, tem que ser um documento fechado. Se não é um documento fechado, não tem, porque eu vou colocar em votação. Gente, um segundo. Nós temos uma fila de inscrições aqui que inclui o Adriano e a Márcia. Adriano. Então, só para completar a informação com relação a essa discussão que está tendo aqui, você falou que o período abre dia 13 e fecha? Um mês, mais ou menos. Só que tem que passar na Comissão de Pós-Graduação Central Quando? no começo de agosto. É isso que nos Então, é isso que eu quero entender. A próxima reunião da congregação é dia 6 de agosto. 6, é isso? Acho que é isso. Chico, a próxima reunião da congregação é dia 6 de agosto, não é isso? Seja Ou seja, Se vai votar se tem uma PCN feita para 6 de agosto, acho que sim. ou seja, não dá para a gente fazer essa aprovação do documento fechado no 6 de agosto e dar tempo de fazer todo o resto? Essa é a pergunta. Eu não sei, dá tempo de ir para a Comissão de Pós-Graduação Essa é a Central? pergunta. Essa é a pergunta, isso eu não lembro. Veja, o APC, até onde eu entendi dessa dinâmica, o APC não é submetido à aprovação na congregação. A congregação vai autorizar a participação dos docentes, agora o APCN não. Agora, a pergunta é, dia 6 de agosto a gente tem um APCN? Sim. O APCN abre dia 13, eu acho que em 2 dias a gente tem um APCN. O problema que eu entendo aqui, Roberto, emendas de disciplina é um negócio relativamente importante para a congregação, quando está aprovando isso, aprovar. Né? Se sem emenda de disciplina é como se você não aprovou quase nada, no final das contas. Eu até concordo com o seu ponto de vista, eu entendo o seu ponto de vista, não é tão importante assim, mas do ponto de vista formal, você aprovar um negócio que nem a emenda da disciplina está escrito, fica de fato esquisito. Por isso que eu estou perguntando se não dá tempo de passar aqui na congregação, quando já tem esse tipo de formalidade explícita. Olha, no dia 6 de agosto a gente vai ter o APCN completo. O APCN completo envolve a proposta de disciplinas. Então, agora, veja, eu acho que o equívoco é achar que a gente está aprovando isso aqui. Né? Eu não sei. Eu acho que o que se espera aqui, se esperaria aqui, era de novo um voto de continuidade. Agora eu concordo, como disse o Pedro, ninguém é contra que continue trabalhando, certo? Então continua trabalhando. Na reunião da CCPG de agosto, recebi documento para a pauta 28 de julho, entrega das pautas 3 de agosto, a reunião 5 de agosto. Sim. Estou procurando isso. Eu não vejo nenhum problema em mandar para a CCPG o APCN pronto e passar na congregação depois aqui. Isso eu não tenho. Qualquer mudança de catálogo que a gente faz nas disciplinas, incluindo mudanças na emenda, tem que passar na congregação. Por isso que fica Isso passa esquisito. agora, isso passa, veja, quando a CAPES deu um ok, aí a gente começa a fazer catálogo. Aí é outra história. Então, a gente está discutindo um estágio muito preliminar que pode até terminar em nada na CAPES. A CAPES pode negar tudo. Então, eu acho que é sim possível mandar o APCN completo para CCPG no dia 28 de junho e passar aqui em 6 de agosto. Dá. Agora, sei lá, vai ser a primeira vez que eu vejo uma congregação debater um APCN, mas tudo bem, não tem problema. A gente traz aqui. Veja, era uma demanda da congregação, a aprovação desses assuntos. O encaminhamento do APCN é uma etapa posterior àquela da nossa congregação. Também não é comum que a congregação concorde com a criação de um curso e exija que este curso passe várias vezes pela congregação, mas foi isso que foi feito. A congregação aprovou a criação do curso com a condição de que, à medida que os dados do curso fossem sendo produzidos,
que isso fosse sendo aprovado aqui, ou que fosse sendo submetido à congregação. Então nós estamos numa sinuca criada pela própria congregação, que aprovou, mas condicionou isso ao regresso do assunto à própria congregação. Só ver se eu entendi qual é o problema principal e ver se as pessoas conseguem concordar com isso. O ponto naquela congregação era que, por exemplo, a gente não tinha o corpo de docentes. Acho que eu lembro claramente de terem falado isso explicitamente. Sim, isso sim. Agora nós temos o corpo de docentes e assim por diante. É claro que no momento que a gente for criar formalmente as disciplinas, colocar em catálogo e tal, isso vai ter que ser avaliado pela congregação. Disciplina, com ementa, com bibliografia, quando for pôr no catálogo, isso vai ser avaliado pela congregação, porque a gente faz parte das coisas burocráticas normais, eu entendo, né, do Instituto. Então, eu acho que o ponto aqui é a gente entender o que a gente está fazendo aqui é vendo em que pé a coisa está, né, que isso está sendo gerado a PCN para poder seguir o caminho natural e ver se as pessoas têm alguma ressalva, algum pedido de esclarecimento, algum pedido de inclusão de alguma coisa, dado que a gente só pode estar nesse pé porque o APCN não existe ainda. Então a gente não tem um pouco essa restrição de contorno. Não podemos apresentar o documento final porque, como disse o Alberto, não existe... Veja, para submeter o APCN, seria razoável que os membros do IMEC... Aqui o Alberto apresenta várias coisas. Ele apresenta uma lista de professores, ele apresenta um regimento, regulamento do curso de pós-graduação e toda essa introdução. Para que o Alberto possa submeter o APCN, tendo a certeza de que não haverá objeção do IMEC ao conteúdo daquele APCN, é uma garantia para o Alberto que se alguém tem alguma objeção a isso daqui, que faça antes dele submeter. O que não é adequado é claro que aquilo que o Alberto não apresentou poderá ser objeto de debate mais para frente. Agora, só um segundo. Agora, não é razoável, por exemplo, que a gente diga, eu não posso aprovar essa proposta porque ainda não sei emenda. Aí, o Alberto submete o APCN e a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho crítica à emenda, não. Eu tenho crítica a uma coisa que já está aqui e a pessoa só vai fazer essa crítica em agosto. Não. Se vocês quiserem fazer alguma crítica a esta parte do documento que já está aqui, a hora de fazer essa crítica é essa, antes que o Alberto submeta o APCN. Aqueles assuntos que não foram expostos pelo Alberto aqui, naturalmente voltarão e serão objeto de crítica no futuro. Agora, com que garantia? A congregação do IMEC não deu carta branca para o Alberto e disse assim, coloque o APCN que você quiser, que qualquer que seja o APCN, nós toparemos. Ela disse o seguinte, nós aprovamos a criação do curso, mas nós esperamos que você, antes das próximas etapas, mostre aqui o que você pretende submeter para que isso passe pelo crivo da congregação. Foi isso que foi aprovado. E o que a gente está dizendo é o seguinte, o Alberto fará esse APCN, então logo ele fica aberto. As informações de que o Alberto já dispõe para criar o APCN são essas. Se alguém tem algum comentário ou crítica a essas informações, por favor, não espere a reunião de agosto e faça logo, porque aí o Alberto pode eventualmente fazer uma emenda ao APCN e colocar os detalhes de acordo com aquilo que foi sugerido pela congregação. O propósito desta reunião é esse. Se nós aprovaremos a última vírgula do projeto, é uma outra questão. O que nós estamos discutindo aqui é o seguinte, o Alberto pode submeter o APCN com os dados que estão expostos por ele aqui, é isso que ele está pedindo. É o aval da congregação para submeter essas informações ao APCN. Ele diz que ele nunca viu isso ser aprovado na congregação, mas é justamente porque a congregação passada não deu uma carta branca e porque a gente quer que todas as informações de cursos que são criados no IMEC sejam absolutamente abertas, é que a gente está fazendo essa reunião. Para que, não, eu não gostei do item tal. Alberto, você pode explicar? Assim como já pediram algumas explicações aqui. Peçam outras e discutam. Antes do Alberto submeter. Nós temos uma ordem de inscrição aqui. O próximo é o Aurélio, Henrique, Pedro e Alberto. Eu já escrevi faz tempo. A Márcia escreveu depois do Henrique. Depois do Henrique é a Márcia. Muito antes do Henrique. Não, desculpa, a Márcia é a primeira.
Eu respondo, eu respondo, não preciso me inscrever para responder. Está na mesa, né? Está convidado. Oi? Se eu tiver que responder, eu não me inscrevo. É, exato, você não se inscreve. Tá bom, então é a Márcia. Desculpa, Márcia. Eu acho que há assim, uma confusão no próprio, talvez, encaminhamento da chamada da pauta. Exatamente. Porque ali está aberto e o que acontece? Nós somos membros da congregação. Nós fomos chamados para avaliar esse documento. Não me lembro, estou sem a pauta aqui, de como é a frase, mas enfim. Como membro da congregação, eu fui até a diretoria para consultar a documentação. Projeto de doutorado, aliás, estava errado, né? Em fronteiras matemáticas nas ciências. Depois foi trocado para projeto de pós-graduação. Bom, então, nós somos membros, nós somos convocados, a palavra é convocados, nós temos a obrigação de examinar essa documentação. Aí eu fui para a diretoria, tanto é que eu pedi o arquivo PDF, porque eu acho até que na convocação já deveria ter vindo anexado para economizar tempo, dinheiro e pé da gente de descer esse carro. Pulando isso, né, porque a gente tem que ler isso aqui. Então, se nós fomos convocados para avaliar esse documento, a gente tem que ser instruído o que vai ser votado. Então, nós só podemos avaliar uma documentação completa, ponto. Um rascunho, algo que ainda vai abrir o sucupira, são informações que foram passadas agora. Por exemplo, eu falei, por que já não é o documento definitivo? Eu não sei isso. E toma tempo tentar descobrir, passar e-mail. Não acho que é função da gente ter que caçar as informações, elas têm que chegar para nós, para que a gente possa analisar a matéria que está na pauta fundamentado, que é isso, essa é a nossa função aqui. Aí a gente vai atrás, que foi o meu caso, pedi o PDF, fui atrás das regras da CAPES com relação a essa questão dos 50%, que eu acho que isso é sério, bastante sério, falo sobre isso depois, mas eu acho que há todo um erro de encaminhamento e de conduta, até para que a congregação saiba qual é a nossa tarefa. Bom, se uma documentação dessa passa ou não em outros lugares pela congregação, nós não sabemos. O fato é que essa passou. E ainda que se vote, que seja contra, é claro que o encaminhamento pode ser feito sem o nosso aval. Mas se for aprovado, pode ser usado como argumento. Ah, mas isso foi, a congregação do IMEC aprovou a maneira como está. Sendo que dos 27 professores, 12 são do IMEC, 10 da matemática aplicada e 2 da estatística. Então, por exemplo, uma disciplina que também me chamou a atenção, como é que é matemática e ciências sociais, alguém pode questionar em alguma esfera, e daí pode ser usado. Não, mas a congregação do IMEC, formada por professores de matemática, aceitou. Entende? Então, tudo bem. Se por um lado não precisa da nossa aprovação, no momento que tiver, isso pode ser usado em esferas superiores. Entende o que eu estou dizendo? Então, nós temos que ter documentação para ser analisada. Documentação vazia não pode ser analisada. Eu não posso analisar um elenco de disciplinas que não tem ementa e que usa como argumento que a disciplina é original e não tem livro-texto. Então, em cima do vazio, ou a gente não analisa ou a gente aprova por vacuidade. Entende? Usar esse argumento aqui, dentro de uma unidade que primordialmente é de ensino, nada, nem ementa na disciplina, eu acho estranho. E ainda falar, o pessoal das ciências sociais, eles não vão concordar, e opinião minha, numa interdisciplinariedade, você já vai mexer com um grupo de cientistas sociais com os quais você já acha que vai discordar. Enfim, acho muito estranho e difícil de ser ou analisado, ou votado, ou o que quer que seja a nossa tarefa aqui. Com relação aos 50%, eu acho que é um item que nós devemos, sim, pensar com bastante seriedade, porque são 27 professores e dizer, ah, não, é 0%, nós vamos comprar essa briga na CAPES. Bom, então isso tem que vir documentado também, Alberto, porque é bastante sério, porque você pode falar por você, mas não pelos 27. Se houver uma cisão aqui, ou seja, se 10 falar, ok, eu aceito ser exclusivo do programa, se você não quiser, você cai fora, ou você não faz parte dos 50%, não dá. Então, afirmar que não vai acontecer, que é o 0% e que é uma regra, não sei se tem guerra ou não lá dentro da CAPES com relação a essa guerra, a essa regra. O que eu sei é que se isso for valer, e se alguns professores daqui comprarem essa briga, isso realmente vai prejudicar os programas que nós já temos aqui dentro, tanto da matemática aplicada quanto da estatística. Então, eu acho que a congregação, sim, deve tomar com bastante seriedade essa questão dos 50%, porque essa é uma briga que não é nossa, é da CAPES e de vocês, os 27 professores do corpo docente permanente.
E eu acho difícil dizer que dos 27, 100% concordam que vai ser 0%. É muito índice para minha cabeça, é tudo ou nada. Não dá para a gente acreditar nisso e nós sabemos o prejuízo que isso vai acontecer se essa regra valer. É só. Ok, próximo inscrito é o Oliver. Tá, eu também acho, né? Não faz sentido votar uma parte do projeto. Né? Eu acho que a gente não deveria votar aqui. A gente está sendo informado. E isso é importante, né? Se numa congregação futura, quando estiver pronto, levar para votar, é outra história. Mas votar um pedaço que, por causa de uma inclusão, tem que ser alterado em outro lugar, não faz sentido. Né? E não está toda a informação aqui, já foi dito para todo mundo. Né? Eu acho que a gente está sendo informado, é isso. Né? Não estamos aqui para deliberar, estamos aqui para tirar dúvidas, para ser informado, para trocar ideias. Agora, Alberto, está fechado o sistema, você tem certeza? Porque na Sim, está aberto para profissional. Na CCP, O acadêmico só está profissional, tem certeza? Absoluto. Tá. Então, uma informação para você, talvez não seja tão trivial tirar as coisas do lápis. Eu não sei se é Estamos gente, cientes disso. tem gente que tá, não sei se é gente que não está com dificuldade de usar a plataforma, mas Não. tinha gente reclamando que Não, tinha que digitar tudo. Estamos cientes disso. Então isso pode demorar, pode ser um serviço bem. Pode. Não só demorar, mas bem chato. Esse pode ser o maior obstáculo da proposta. Vocês não imaginam. Tá certo? A proposta pode morrer aí. Não sei. Pode ser. Não é tão impossível. Eu não sei se a CAPES vai tentar mexer nisso. E aí Não, a gente- conseguir importar automaticamente. Mas a gente tá pelo que eu ciente. entendi, não está fazendo isso ainda. Aparentemente funciona a importação, só que vem tudo estrupiado, você tem que acertar na mão. Né? Então, parece Então, que é. é mais fácil digitar, copiar e colar do que A importar. gente está ciente disso. Não dá para copiar e colar. O Sucupira exige os marcadores tipo DOI, essas coisas. Não dá. Não dá. Estamos cientes disso. Essa é a verdadeira barreira que eles estão colocando para filtrar os programas. O cara que não consegue fazer já está fora. Já. Se fosse melhor produção, mais difícil é, né? Se fosse isso, até que não é tão ruim. Mas, até para programas existentes colocar dados está complicado. A Sucupira ainda está em fase de testes. Essencialmente é isso. Eu falei isso na capa e eles brigaram comigo. Falaram que não. Sucupira já está full implemented desde 3 anos atrás. Aí eu falei, bom, eu não sabia. Mas... Bom, mas o principal era isso. Eu acho que a gente está aqui para ser informado e para trocar ideias. Não para votar um documento incompleto que depois pode ser votado de novo porque teve que mexer. Você me dá uma parte sobre essa fala? Eu concordo com o Aurélio. Veja, não nos enganemos, né? Esse proposta saiu aqui a forceps, com um monte de desconfianças. Então, eu não me incomodo de vir aqui quantas vezes a congregação exigir, relatar o que a gente está fazendo, para que as pessoas tenham certeza que não está fugindo do espírito. Então, por exemplo, a Márcia levanta um problema que é extremamente relevante. Era ponto nosso, quando eu falo nosso, veja, eu sou o vice-coordenador do programa, então vocês podem encarar isso como quase uma afirmação oficial. Quando eu falo, uma preocupação nossa é não prejudicar os outros programas. Não prejudicar os outros programas significa que nós não vamos patrocinar a migração em massa. Quando eu afirmo que 0% das pessoas vão abandonar os seus programas originais, eu estou afirmando isso porque eu ouvi e confio nessas pessoas. Eu não me importo de vir aqui e explicar isso quantas vezes for necessário. Eu espero que vocês não me exijam que eu peça isso por escrito do camarada, que é uma coisa um tanto que ofensivo. Mas essa é uma coisa, eu digo mais, se isso acontecer, eu me demito. Não é grande coisa, mas você vai ficar registrado, tá certo? E vocês vão poder dizer publicamente que o vice-coordenador se demitiu porque o espírito foi violado. Outra coisa que as pessoas tinham medo, as pessoas tinham desconfiança, não nos enganemos, certo? As pessoas tinham desconfiança de que, em última instância, isso se é mandado para a matemática. Né? Não é verdade. Esse programa sempre nasceu, desde que eu me envolvi nele, ele sempre nasceu como um programa interdisciplinar, e é assim que ele vai ser. Se ele não for interdisciplinar, ele morre. Se enviar isso para a matemática, para a engenharia ou para a física, eu saio. Não só eu. O programa morre, eu estou dizendo que morre. Tá certo? Uma das atribuições do vice-coordenador é digitar todas essas coisas aqui.
Tá certo? Então, o cara que vai digitar tudo sou eu. E eu publicamente aqui afirmo, se a CAPES recusar isso no multidisciplinar, eu vou apertar o botão delete. Eu filmo para vocês e coloco no WhatsApp lá, apertando o botão delete. Tá certo? Não existe, né? Eu não me importo de vir aqui e fazer relatos do andamento do projeto para que vocês tenham certeza que o espírito inicial não está sendo, de alguma maneira, que ele está sendo preservado. Que nós não estamos escapando do espírito que a gente propôs isso aqui. Tá certo? Então, Aurélio, enfim, eu concordo com você. A gente está aqui conversando, ouvindo e não sei se a palavra aprovando cabe nesse ponto. Henrique. Ao mesmo tempo, tem uma preocupação que foi apresentada de que críticas que pudessem ser feitas ao material que ora está exposto não sejam apresentadas agora e sejam apresentadas depois. Então, me parece que um encaminhamento que pode ser proposto é que a congregação toma ciência do que foi apresentado, entende que tem uma série de lacunas que precisam ser preenchidas conforme foram apontadas e constam nos registros, mas que lá onde não há lacunas, não tem nada a obstar. Eu posso fazer uma sugestão? A proposta é o seguinte: se há lacunas, então eu gostaria que as pessoas especificassem exatamente quais são as lacunas. E a gente retira isso de pauta. A gente põe esse item na pauta e nós pusemos o item na pauta, e se a congregação não se sente à vontade porque há lacunas, não há por que votar. É simples assim. Agora, o que não me agrada é há lacunas. Bom, não há lacunas. Há a lacuna A, a lacuna B, a lacuna C e a lacuna D. Vão, façam o trabalho e preencham essas lacunas. Eu anotei aqui como lacuna básica a falta da ementa das disciplinas. Quais são as outras lacunas? Eu peço. A que eu mencionei na minha primeira intervenção é a menção explícita dos professores responsáveis por cada uma das disciplinas que está sendo criada. Porque aí o Roberto remeteu às linhas que estavam em cima e eu apontei um caso que absolutamente, cuja inserção em uma das linhas propostas absolutamente não está clara. Você viu uma parte? Quando você terminar? Espera um pouquinho. Esse foi o único ponto que eu mencionei. Né? Teve menção à falta de emendas. Teve essas preocupações que o Pedro mencionou. Isso, a falta de emendas. Tá certo. Muito bem, acho que são essas. É perfeito, é isso mesmo. Até agora, então, temos. É verdade, você tinha comentado isso mesmo. Você tem toda a razão, Henrique. A falta da menção explícita aos professores responsáveis por cada uma das disciplinas e a falta de emenda. Com bibliografia. A parte. O comitê interdisciplinar, na verdade é multidisciplinar, ele é gigante, né? Então ele se dividiu em 4 subcomitês. E esses subcomitês, tem um que é mais ciência, vamos dizer assim, ciências naturais, aí tem os outros que são de ciências humanas, artes, não sei o quê, e tem o multidisciplinar do multidisciplinar. Né? Obviamente o nosso vai cair nessa subgrupo do pessoal de ciências, vamos dizer assim, naturais. Tá certo? Então, as objeções que vocês podem estar imaginando do pessoal, do sociólogo canônico, vai ter a respeito de uma disciplina, sei lá, que vai axiomatizar a sociologia, não vai ser levantado porque isso vai ser apreciado num grupo de pessoas que, enfim, tem uma vivência mais de área científica. Desculpa, Alberto, mas a minha preocupação não é essa, que como membro da congregação eu quero informação. Perfeito. Como que você vai enfiar isso goela abaixo do sociólogo? A informação fico até curioso para saber. A informação estará aqui Eu me comprometo, assim que a gente tiver o APCN de alguma maneira, ou em PDF, ou em papel, eu mando antes da reunião da congregação. Tudo que tiver vai aqui, ó. É fácil você lembrar. Você lembra desse, ó, tá vendo aqui o Corinthians aqui, ó. Então é Vigo, IME, Unicamp, BR, CM, que era o nome antigo, certo? Eu coloco aqui, ó. E aí, para você ver que você entrou no lugar certo, essa aqui é a minha prova de identidade inequívoca, veio o Corinthians aqui, ó. Se não tiver o Corinthians, o site é pirata. Obrigado pelas informações, mas quando estiver na ordem do dia, a gente aprova. Aprova? Não, na congregação tem que estar na ordem do dia o documento da sua versão final, com as emendas explícitas, os professores e as demais lacunas A, B, C e D elencados pelo diretor. Aí a gente pode
homologar, aprovar, dar um voto de confiança, alguma coisa assim. Antes disso, a gente pode agradecer a exposição. O próximo inscrito é o Pedro. Basicamente, representar as últimas frases do Enrique, eu acho que, bom, o Alberto está trabalhando muito, o Lucas está trabalhando muito, eles têm mostrado, digamos, que estão trabalhando em um nível da CAPES, tentando ver qual é a maneira mais fácil de colocar o programa. Eu acho que isso deve ter o reconhecimento, é um trabalho difícil, árduo, e bom, estão fazendo as coisas, tá? Eu acho isso. Enquanto ao programa, uma aprovação sequencial, se eu não entendo mal, isso que o Chico está querendo, certo? Você está procurando uma aprovação sequencial. Temos este estágio, aprovamos isto, temos um próximo estágio, aprovamos isto, mas o que está embaixo fica fixo. Não sei se não é necessário. Não, a minha sugestão é que retiremos isso de pauta e que ele volte na próxima reunião para isso. Agora, se vocês achassem que era suficiente a informação que eles haviam fornecido para aprovação, perfeito, aprovaríamos. Como eu reparei que isso não é o caso, que as pessoas julgam que há informações que são necessárias e que não estão presentes no documento, o melhor, na minha opinião, é retirar de pauta e trazer isso na reunião de agosto, supondo que a comissão que está propondo o curso seja capaz de providenciar as informações. Posso sugerir uma coisa? Na verdade, quando o Alberto tem o negócio completo, você pode chamar uma extraordinária. Não seria algo apropriado, digamos, um tema que não tem por que estar sujeito às datas da congregação. Isso sempre pode ser feito. Ressalvado que a intenção não é desprestigiar o que está sendo mostrado. Não. De jeito nenhum, né? Simplesmente como tentar que tem lacunas. Está perfeito. Não, gente, nós estamos fazendo o que tinha sido previsto. É pegar essa proposta, antes que o Alberto submetesse o APCN, colocar a proposta a debate para que as pessoas contribuam ou critiquem do jeito que elas quiserem. Não há nenhuma pressa, urgência, se não aprovarmos agora, não aprovaremos nunca mais. Não há nenhuma pressão desse tipo. Proponham o que vocês acharem que é necessário para que a aprovação se dê numa reunião futura. A comissão vai ter que se virar para fornecer as informações que vocês estão pedindo. Essas informações virão e a gente aprova. E, eventualmente, numa reunião, você está correto, Pedro, eventualmente numa reunião extraordinária, né, como essa daqui. Não há nenhum atropelo, nem urgência para aprovar nada, não. Mas eu acho que o Alberto agora, quer dizer, como as críticas foram críticas de que há pedaços faltando aqui, o Alberto, certamente, ao submeter o APCN, vai se sentir mais confortável sabendo que isso passou pela congregação e que a congregação tem essa objeção, acha que está faltando isso aqui para completar. E eu tenho certeza que eles darão conta de fazer isso dentro do prazo. Não temos mais inscritos. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer mais algum comentário. As lacunas que eu anotei aqui, então, são essas duas. São as emendas das disciplinas com bibliografia e a menção explícita a quais professores serão responsáveis por cada uma das disciplinas. Eu diria que toda a sessão de disciplinas está incompleta. Precisa ser expandido. São 16 e 10. Oi? 10? Eu não lembro. Mas é bom ter isso registrado, qual é o item. 6 é disciplinas. Qual que é o 10? O 10 é o vínculo de vocês, são disciplinas. É que esse aqui é clicável. Então, como é clicável lá no APCN, sei lá. A gente não sabe. Sim. Não, mas aqui você está ok, mas você tem que apresentar isso aqui, independente de ser clicável lá. Né? Isso, alguns, mas não todos, está incompleto. O Jaime está inscrito. Você fala, docente responsável pela disciplina, entende que quando ela for oferecida, vai ser ele que vai
que vai dar a disciplina, independentemente da carga didática? Não. Veja, o APCN não tem esse grau de... A CAPES não tem esse grau de exigência, que é dizer que você tem que vincular obrigatoriamente um professor à disciplina. O que ela quer, principalmente numa análise inicial, ela quer julgar se os professores propostos têm informação adequada para oferecer aquelas disciplinas, né? Então não tem nenhum vínculo de responsabilidade, aqueles professores não ficam responsáveis pelas disciplinas. O que eu disse aqui é que é um compromisso do grupo proponente de que essas disciplinas vão ser oferecidas pelo grupo proponente sem nenhum tipo de ônus de carga didática para nenhuma unidade. A preocupação é justamente essa. É essa aí. Quer dizer, a garantia de que isso não vai gerar nenhuma carga didática essa, tanto a matemática aplicada como a matemática. Eu afirmo isso que conste em ata, literalmente. O APC ele não tem esse tipo de declaração. Não, mas isso não diz respeito ao APC. Diz respeito não é relação ao APC. A discussão interna. Exatamente, a discussão interna aqui, nossa. Isso. De novo, quando um dos pontos do espírito inicial do programa é que o programa não ia causar prejuízo, e significa que ele não vai desfalcar os programas que existem de orientadores e nem vai sobrecarregar ninguém de carga didática. Então, isso faz parte do espírito e eu estou dizendo que isso continua mantido, né? Então, essas disciplinas vão ser oferecidas, que inicialmente não estavam... A gente nem previa as disciplinas, elas apareceram depois da conversa que a gente teve com o pessoal da CAPES. Essas disciplinas vão ser oferecidas pelos proponentes sem nenhum tipo de ônus de carga didática para nenhum instituto envolvido. Notem que tem 6 institutos envolvidos nessa proposta. O IMEC é a sede, mas nós temos 6 institutos envolvidos. Quando esse curso for formalizado, supondo que a CAPES aprove, todo mundo espera que aprove, quando a CAPES aprovar, esse curso vai ter que ser formalizado aqui. Ele vai ter que passar pelas congregações, todas congregações. Certo? Oi? Não tem que pedir autorização no departamento dele para se vincular a nós? Não, só se ele for oferecer disciplinas, né? Se for criar disciplinas lá. Então, retire a minha informação. Só se eles forem criar disciplinas. 8 institutos? IMEC, FEC, IG, Física, FEI, IB, IC e FEI. Eu comi tudo. O último inscrito é o Aurélio. Mais alguém quer fazer alguma observação? Bom, então a proposta da mesa é que nós retiremos este Aquilo bloco. foi uma parte. Oi? Aquilo foi uma parte, agora é a minha fala. Você faz uma parte, daqui a pouco você vai fazer uma parte da sua própria Acho que fala. E não vai conceder. Ele não vai conceder. E não vai conceder, desculpa. Não, mas é só uma provocação para o Alberto, já que o Chico pediu as lacunas, você vai fazer uma descrição do projeto que você é um dos responsáveis, né? Porque ele só está o seu nome de outra pessoa. É que eu tenho isso preenchido no Lattes. Então, o camarada que tem preenchido no Lattes, a gente espera que o Sucupira importe do Lattes. Não é certo? Como é que é? Não, de novo. Eu não entendi. É porque alguns desses projetos são idênticos ao que o camarada já tem preenchido no Lattes dele. E o Sucupira tem a opção de importar isso do Lattes do fulano. E a gente está supondo que vai funcionar. Se não funcionar, copia. Eu não sei se vocês viram que tem um que está em inglês. Vai mudar, a gente vai passar para português. Porque alguém mandou um em inglês. Acho que foi o França Arruda da engenharia, mandou o dele em inglês. Né? E tem um que está faltando para o Não falta o quê? Ciências e redes não tem. Não sei se rede eu não vou falar quem é o responsável, porque o Alberto Sá é participante, o responsável não é o Alberto Sá. Muito bem. Mais algum comentário? Então eu volto àquela proposta da mesa. A proposta é retirar esse assunto de pauta, ele voltará numa reunião futura aí, provavelmente na nossa congregação de agosto, que é uma congregação ordinária, né? Se não numa extraordinária convocada. Do ponto de vista dos proponentes, a gente volta quando quiser. Se quiserem fazer uma... Talvez seria até mais conveniente. Se quiser fazer uma logo depois da gente inserir o APCN, por mim... Só relembrando, para a congregação não se sentir nem um pouco, sei lá, chateada, ofendida, alguma coisa assim, que a gente tem a obrigação de submeter o APCN, né,
para a CCPG antes dessa reunião de agosto. Então, a gente está meio que supondo que vai ser aprovado, mas para a congregação não interpretar isso como maneira de a gente tentar, sei lá, tratorar em cima ou forçar alguma coisa. Tem a ver com os prazos que foram levantados. Nós temos uma reunião da CCPG em agosto, tem uma congregação em agosto também, mas seria, vamos dizer, indelicado com a congregação que não havia dado esse aval fazer este caminho via CCPG sem antes passar aqui pela congregação para que as pessoas fizessem as críticas que julgassem necessárias. E se fosse o caso, se tudo tivesse perfeito, poderíamos aprovar. Não estando perfeito, deixamos para aprovar isso numa oportunidade futura. Ok? Então, a proposta da mesa é essa, retirar de pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, ao contrário se manifestem, abstenções, retirar de pauta. Encerrada. Não, encerrada não, perdão, não tem nada encerrado não. Hoje eu estou pior do que o usual. Eu separei aqui, nós temos o item da pauta suplementar, que é a homologação das 3 inscrições, homologação da avaliação dos 3 pedidos de promoção por mérito da carreira docente formulados pelos professores Bianca, Ricardo e Lucas Catão. Eu tenho aqui um parecer assinado pela comissão que fez a avaliação do processo da promoção por mérito. Eu tenho o parecer de todos os 3 pedidos, e esse parecer conta também com o julgamento da CAA. A CAA em seguida emitiu um parecer. A CAA emitiu um parecer simplesmente endossando o parecer da comissão de avaliação. Os pareceres da comissão de avaliação são todos positivos, todos eles recomendam por unanimidade a promoção aos níveis propostos. Os níveis propostos são da Bianca para a MS 3.2, do Ricardo Miranda para a MS 3.2, do Lucas Catão para a MS 5.2. Se vocês quiserem que eu leia aqui os pareceres circunstanciados da comissão, eu posso ler, mas eu posso assegurar a vocês que todos eles são... todos eles elogiam os professores e recomendam por unanimidade que a promoção seja satisfeita. E a congregação endossa esses pareceres circunstanciados. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês acham necessário que eu leia um a um? Não? Se ninguém tem comentário, eu vou pôr em votação os pareceres que são favoráveis. Né? Então, os favoráveis aos pareceres, eu vou pôr em bloco os pareceres. Os favoráveis aos 3 pareceres permaneçam como estão, contrários se manifestam, abstenções. Então foram aprovados por unanimidade os pareceres. Homologamos a avaliação dos pedidos de promoção. Agora sim terminamos a nossa reunião. Agradeço a presença de todos.